Pessoal, por aqui tudo pronto para dar início a mais uma edição do nosso programa Café e Conversa. Eu já começo o programa de hoje agradecendo o pessoal lá da Decacel que fizeram aí, ó, nos presentearam com um brinde. E para você ganhar esse brinde, você vai se inscrever lá no nosso Instagram, minha gente. É só anotar aí, é @webradio016. Depois vai ter todas as informações para você levar esse brinde para casa. Grande abraço, pessoal da Decacel, de toda a equipe da Web Rádio 016. Como eu havia dito para vocês em nossa programação, nosso programa ele é fantástico porque traz temas incríveis para você. Hoje nós vamos falar de um tema que eu adoro, gente, estética. Quem não gosta? Então, para falar desse tema que é super bacana, nós convidamos a Jéssica da Clínica Privilégio. Ela já está aqui com a gente. Jéssica, muito obrigada por ter vindo, tá? A gente fica muito grata por você disponibilizar seu tempo. Tá certo? Olá, eu que agradeço pela participação. Então, vamos falar sobre estética, né? Um assunto muito bom e que todas as pessoas adoram, né? Com certeza, a gente gosta muito, tem muitas opções e está muito ligada à autoestima também, né, Jéssica? Sim, com certeza. É, quem não gosta de ficar bem, de estar bonita? Exato. Jéssica, você é daqui mesmo? Sim, sou de Pirassununga. Perfeito. Atuo há 8 anos já dentro da estética, tenho minha formação em fisioterapia e a minha especialização em fisioterapia dermatofuncional, que é onde me habilita para atuar com os procedimentos estéticos. Quando você fala assim que você já tem essa experiência, é importante, porque hoje a gente sabe os riscos que essa profissão oferece caso não seja o profissional de verdade, né, Jéssica? Então, as pessoas têm que tomar um cuidado seríssimo em contratar um profissional, avaliar, ver lá no Google as informações, porque é a nossa saúde também. Quando se fala de estética, também a nossa saúde, é o nosso corpo, é o nosso rosto. Com certeza. Então, tem que tomar um cuidado aí. Precisa mesmo procurar quem é esse profissional, entender da especialização dele. Porque eu falo, ao mesmo tempo que a estética ela é muito boa, mas tem muitos amadores também. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a estética é sério e é o que você falou, estética ela é saúde também. E hoje a gente vê, Jéssica, que fala muito em criar protocolos. Sim. Faz um curso rápido ali, criei o protocolo tal e já começa a fazer aí um tratamento e a gente acaba vendo o que acontece, né? Exato. É a vida das pessoas. Mas vamos falar de harmonização facial. Quem não gosta e quem não precisa. Exato. O que é harmonização facial, Jéssica? A harmonização facial, o próprio nome já diz, é harmonizar aquilo que ao longo do tempo nós já fomos perdendo, né? Que, por exemplo, a gente, quando passa por um processo de emagrecimento, nós perdemos a gordura, que chama coxim gorduroso do nosso rosto, que é a nossa maçã do rosto, contorno de mandíbula, os lábios também, a gente vai perdendo volume, e aí é onde começa a ter o derretimento do nosso rosto, né? E aí, então, nós vamos tendo esse derretimento e é onde começa a incomodar, começa a mostrar os vincos, como o bigode chinês, as rugas, elas vão ficando mais profundas, né? E a partir dos 20, 25 anos, a gente já começa a degradar esse colágeno, que é a perda do colágeno, né? Então, a gente precisa já começar desde cedo a trabalhar essa parte, né? E aí eu falo, então, a harmonização, muitas pessoas acham que é só usar preenchimento com ácido hialurônico. E não. O nome harmonização facial, ele engloba várias técnicas, desde um peeling químico superficial até um botox, que é a toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, que tem tanto com hidroxipatita de cálcio, os Radiesse, Renova, que são os mais conhecidos, né? Tem os fios de sustentação, fios de PDO também. Então, todos esses procedimentos, o microagulhamento também, não posso esquecer dele, ele é maravilhoso também para o aspecto geral da nossa pele. Então, a harmonização é isso, é a associação de técnicas que vão trazer uma harmonia para o nosso rosto, para o nosso rejuvenescimento, né? É importante a gente saber disso, porque às vezes
na pressa de conquistar a beleza, a juventude e a pele sempre jovem, a gente acaba fazendo um procedimento que não está ali apropriado para a nossa idade naquele momento. E ter a opinião de um profissional, eu acho que sempre é indispensável. Sim, e eu falo muito sobre o gerenciamento de pele, né? Os pacientes às vezes chegam muito lá na clínica, eu já quero preencher, eu quero fazer isso. E muitas vezes não é esse o primeiro caminho. Então, às vezes a gente precisa primeiro tratar a pele por fora. Então, às vezes é uma pele que já chega craquelada, com bastante linhas de expressões marcadas. Então, não faz sentido a gente começar pelo preenchimento se essa pele não está com um viço bonito, com tudo no lugar. Então, eu falo, muitas vezes a gente vai começar com o básico, que seria um microagulhamento, a própria limpeza de pele, né? Um peeling químico mais superficial e depois nós vamos partindo para os procedimentos um pouco mais invasivos, né? Como o preenchimento, bioestimulador de colágeno, a toxina botulínica, que é o Botox, né? Então, sempre um gerenciamento de pele, ele é muito bem-vindo e eu falo, ele é o carro-chefe, precisa ser começado por ele, que é tratar a pele. Depois a gente vai para os próximos passos. De fora para dentro, depois de dentro para fora. Isso. Perfeito. Quais são os procedimentos mais procurados? Os mais procurados, toxina botulínica, o famoso Botox e preenchimento. Mas também os bioestimuladores estão em alta, porque é um produto que não vai volumizar e nós vamos entregar uma firmeza para a pele. Então, bioestimulando novas fibras de colágeno e de elastina. Então, bioestimulador também, eu falo que todo mundo precisa ter esse banco de colágeno. Depois vem microagulhamento, peeling químico também, são procedimentos muito procurados. Tem uma série de opções, né, Jéssica? Tem muitas opções. E quais as diferenças entre o Botox e preenchimento? Amo essa pergunta e é uma dúvida da maioria das pessoas. E o que eu mais recebo na clínica é, doutor, eu queria colocar um Botox no meu bigode chinês. E aí eu falo, não é Botox que coloca no bigode chinês, tá? A toxina botulínica, o Botox, o que ele vai fazer no nosso organismo? Ele serve para relaxar a nossa musculatura. Então, por exemplo, eu tenho muita expressão facial, levanto muito a sobrancelha, tenho um sorriso muito alto, então forma aquelas ruguinhas aqui da lateral dos olhos, tenho uma cara muito brava, então tenho muita força nesse meinho entre as sobrancelhas. Eu tenho, né, Jéssica? Eu já estou com ela, minha gente. Então, o Botox, ele serve para essas regiões, tá? Para relaxar um pouco dessa força excessiva muscular e aí, então, não entregando essa ruga, né? Porque se nós formos deixando essas rugas todo dia ali, vamos imaginar um papel, uma folha de sulfite, todo dia ali, amassando ela vai marcando e vai aprofundando essas linhas, né? E aí vai incomodar, a gente vai ter mais idade, porque a ruga, ela envelhece muito, né? Então, o Botox é para isso. Então, quando a gente aplica ele, que é lá no músculo, ele vai relaxar a musculatura. E outra coisa que as pessoas têm muito medo é, mas eu vou ficar com o meu rosto congelado, eu não quero. Existe muito. O pessoal até falam eu sei que é um jeito, não é muito bacana falar, mas a gente, como estamos falando de um assunto muito importante, o pessoal fala muito da Ana Maria Braga. Que a Ana Maria Braga faz em excesso, que ela fica sem expressão. Tem a ver ou nada a ver? Tem a ver sim. E aí eu falo, né? Tudo depende dessa prática do profissional, né? Eu, por exemplo, meus pacientes, quando chegam na clínica, eu quero isso. Eu falo, eu sou profissional, eu estudei, então a gente vai colocar. Eu falo que o menos é mais sempre, né? Então, que nem no meu Botox, eu faço a primeira aplicação, com 15 dias, meu paciente retorna na clínica, então eu sempre vou colocar menos na primeira aplicação e se precisar fazer um pequeno ajuste com 15 dias, que é o tempo total que o Botox vai mostrar o resultado, aí se precisar, eu não cobro do meu paciente e eu faço esse ajuste para justamente não acontecer isso, de ficar com aquele rosto travado, aquele rosto sem expressão, que é o que a maioria das pessoas tem medo. Verdade. Então, ela consegue fazer o movimento, ela tem o movimento do levantamento da sobrancelha, mas é aquele movimento leve que não vai gerar, então, a formação das rugas. E agora, falando do preenchimento com ácido hialurônico,
ele serve para preencher os sulcos que estão profundos. Então, por exemplo, aí sim entra o bigode chinês, por exemplo. Bigode chinês é essa região. É essa região que marca aqui, Isso. Então, por exemplo, a gente, conforme vai passando o tempo, e devido às expressões também, como eu falei, a gente vai perdendo os coxinhos de gordura, que o coxinho de gordura ele é importante para o nosso corpo, porque é ele que vai dar essa sustentação para o nosso rosto, deixar tudo no lugar, tudo esticado. Que, como eu falei, ao longo do tempo, ou um processo severo de emagrecimento, nós vamos perdendo essa gordura e o rosto caindo. Então, o preenchimento a gente usa para isso, para devolver aquele volume que o nosso paciente perdeu ao longo do tempo. Tá? Então, maçando o rosto, né? A gente vai afundando, então a gente faz o reposicionamento dessa região, aprofundamento, então, da região de bigode chinês. Pacientes que têm o queixinho muito para dentro, também é uma questão que muda muito no resultado, na harmonia do rosto. Então, a gente faz uma projeçãozinha desse queixo. Os lábios, né? Pacientes que têm aqueles lábios bem fininhos, né? E eles desejam ter mais volume. A papadinha também. Então, vai passando a idade, passa dos 30, a papada ela já quer aparecer aqui. Justamente por essa queda que a gente vai tendo, perda de colágeno, a pele vai ficando mais fina. Então, a gente vai perdendo o contorno facial. Né? Então, por isso que a harmonização ela é muito bem-vinda. E eu falo, harmonização, ela não é exagero. O próprio nome diz, é uma harmonia. Então, a gente vai devolver aquilo que o paciente perdeu. Né? Então, a gente consegue devolver aquele contorno, né? Que é muito bonito, o contorno de mandíbula, que é onde traz aquele rosto as mais... maçãs do rosto bem marcadinha ela faz também. Muita diferença, o efeito blush que a gente fala, né? Então, e quando a gente também trabalha o gerenciamento de pele, é justamente para aquela queixa das pacientes que falam assim, Jéssica, eu vou passar uma base, um pó, a minha pele fica craquelada. Então, isso é uma queixa muito comum na clínica e aí é onde eu falo, a gente faz esse gerenciamento de pele. Então, a gente vai entrar com microagulhamento, peeling químico, né, limpeza de pele, bioestimulador de colágeno. Então, todos eles vão englobando. Não precisa fazer tudo de uma vez só. Eu falo que a harmonização também, nós vamos trabalhando por etapas, por partes. Não é feito tudo numa sessão só. É muito estímulo para o corpo, incha demais o rosto. Então, eu, Jéssica, vou trabalhando com os meus pacientes por partes. Assim, a gente evita intercorrências, a gente evita complicações que a gente não quer que surja ao longo do caminho, ao longo do tratamento, né? Então, eu sempre explico muito isso. Quer resultados imediatos, com apenas uma sessão, então procura um cirurgião plástico para fazer a retirada de pele, que aí, então, vai ser a melhor solução. Porque, assim, na harmonização é com o tempo mesmo. É você dá o tempo necessário para que o tratamento haja. Isso. E quais os cuidados, Jéssica, a gente precisa ter? Os cuidados pós-harmonização são bem simples, tá? Claro que cada um tem a sua especialidade, a sua particularidade, né? Então, por exemplo, a toxina botulínica a gente pede para que não deite, não abaixe a cabeça por 4 horas pós-aplicação, não faça atividade física por 24 horas, um preenchimento a gente pede para que durma de decúbito dorsal, né? A barriguinha para cima, para que não deite no lado preenchido, porque o preenchimento ele é como se fosse um gel mais grossinho. Então, por 5 dias ali, ele está sendo acomodado no organismo e na região que foi aplicada. Então, se a gente fica manipulando, apertando e deitando em cima, nós vamos deformar esse preenchimento ali no lugarzinho que a gente colocou e que quer que ele fique ali, né? Então, dormir de barriga para cima por 5 dias, que esse é das piores orientações pós-procedimento, né? Atividade física, então, se for um bioestimulador, também 24 horas. Preenchimento também, após 24 horas já pode voltar ao treino. Só o fio de sustentação, que ele é um pouco mais rigoroso. Então, aí por 20 dias a gente não pode treinar, não pode fazer esforço físico, não pode sorrir demais, porque como ele tem garrinhas, né? E aí ele machuca muito a pele. Então, pode voltar ao trabalho normal, evitar por 24 horas também o uso de produtos, uso de maquiagem, né? É comum ficar hematomas, que são os roxinhos, é comum ficar dolorido, porque nós mexemos na região, né? Então ela é bem manipulada, então é comum ficar dolorido. E inchaço,
né, também vai é ter o comum por inchaço. manipular ali na região. Quais os diferenciais da Clínica Privilégio? Ó, os diferenciais, é o que eu falo, né? É ter profissionais qualificados, né? Então, eu estou sempre participando de congressos. Esse ano mesmo já participei de 2 da área da harmonização. Então, tudo que tem de novo. E a gente trouxe muito isso, né? A naturalidade com a harmonização. Então, isso que é muito legal, sem os exageros, né? Então, na minha clínica, ninguém vai sair de lá exagerado com a harmonização. Pelo contrário, vão sair maravilhosas e se amando com a autoestima lá em cima. Eu imagino. Né? Agora, doutora, doutora Jéssica, eu quero que você fala sobre o endereço, onde encontrar a Clínica Privilégio. Ó, a clínica ela está localizada na rua Simão Boller, 767, Centro. A gente está encerrando o nosso programa, mas assim, toda vez que nós vamos encerrar o nosso programa, a gente pede uma mensagem para o nosso convidado, uma mensagem de incentivo para quem está empreendendo, uma mensagem para quem faz parte da sua vida. Então, esse momento é seu. Bom, para quem está começando nessa área, o que eu mais posso dizer e orientar é estude muito. A área da estética, da harmonização, ela é maravilhosa, mas ela exige sim muito empenho, muita dedicação, muito conhecimento e prática. Então, se você quer atuar nessa área, estude muito, esteja em cursos maravilhosos, cursos presenciais com pacientes modelos, pratique muito e jamais deixe de estudar, que no final vale a pena. A gente acaba sendo referência na onde a gente estiver. Com certeza, eu concordo com você, Jéssica. E conhecimento nunca é demais. Nunca então, é quanto demais. mais a gente estuda, todos os dias a gente tem algo para aprender. Não ocupa espaço. Jamais. Muito obrigada, viu, por ter participado com a gente. Estamos muito felizes com as suas dicas, principalmente quando se trata de estética. É muito bom. É um assunto enriquecedor. Leva um abraço nosso para a sua equipe, tá? Muito Parabéns obrigada. pelo seu trabalho, pelo seu sucesso. Muito obrigada. E eu que agradeço por estar aqui fazendo parte, levando mais um pouquinho de conhecimento e sobre o meu trabalho também. Com certeza. Foi muito bom. Muito obrigada. Pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês, mas o nosso programa já está chegando ao fim. Aquele beijo, fiquem todos com Deus.